O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Dada a largada. Pronto. Bom dia a todas as pessoas. Hoje, a pedido do querido Marco Lobo, eu vou falar um pouco sobre arranjos para viola. Como é que a gente verte uma música de um outro instrumento, de um outro ambiente, para dentro desse instrumentinho aqui, né? Mas antes eu queria começar falando um pouco da viola, né? A viola tal qual nós a conhecemos é muito diferente da viola de origem portuguesa. As violas em Portugal têm um braço menor, elas não têm uma série de desenvolvimentos que as nossas violas têm, como esse sistema de microfinação. Por dentro aqui tem um leque harmônico, como os violões. Enfim, é um instrumento... No Brasil, a viola foi sendo transformada de modo que ela pudesse responder às performances dos tocadores, né? E quando surge um Marcos Assunção e o Fabrício Conde, aí a viola tem que desenvolver mais ainda para dar conta da genialidade desses dois aí, né? E eu, quando comecei a tocar viola, eu tinha 30 anos. Eu estou com 61 anos agora, e eu tocava violão. E era muito difícil tocar viola, porque eu fazia acordes, como no violão, a gente toca em bloco, e aquilo não acontecia, né? E aí eu fui me dar conta que a viola é um instrumento do período do Renascimento e do Barroco, onde ninguém tocava acordes, eles tocavam vozes. A gente escuta Bach, né? A gente já vê isso, escuta Monteverdi, escuta Vivaldi, né? São vozes que vão andando e se encontram. Então eu comecei a tentar buscar um caminho parecido na viola, né? De não pensar tanto em blocos sonoros, né? Acordes, mas pensar sobretudo na ideia de que eu poderia estar conduzindo vozes. Então, eu vou tocando algumas músicas e comentando aqui essas coisas, tá? Eu estou com a mão fria, mas vou tocar a valsinha do Vinícius e do Chico Buarque, né, para mostrar um pouco dessa ideia de como que as vozes vão andando pelo instrumento, né?
Muito obrigado. Bom, eu vou tocando a música e falando um pouquinho dela, então. Pode ser? Perfeito. Então, essa música é um tema conhecido por todas as pessoas. E eu tenho muito costume de, primeiro, expor o tema, como as pessoas conhecem, até para situá-las, e depois começa a torcer algumas coisas, mexer. E aqui eu fiz uma citação do passarinho que o Jobim faz. O Jobim faz isso, e então eu fiz. E esse outro trecho aqui, isso é uma ideia que o Jobim faz no Choro Bandido, do Edu Lobo e do Chico Buarque, que é uma peça do Corsário do Rei, de um balé. Então eu fui pegando fragmentos de citações do Jobim. Excertos, são excertos, né? E então expus o tema, e mesmo essa ideia, a melodia está... A melodia é essa. E então o que eu fiz? Eu fiz um baixo que... O baixo está fazendo o mesmo desenho da melodia, só que antecipado, né? Então fica... Perdão. Então essa brincadeira de pegar as próprias ideias para utilizá-las, né? E não ficar trazendo muita ideia de fora, que às vezes pode ficar confuso. E depois do excerto, eu faço uma brincadeira com a própria melodia. Só que eu pego cordas iguais, que a viola tem 2 pares de cordas uníssonos. Quando está afinado, fica uníssono. Depois cordas oitavadas, como se fosse um homem e uma mulher cantando juntos. Então, essa ideia de... que aí eu saio da melodia para o acorde. Saio para o acorde. E no fim, eu jogo a melodia no baixo. E ponho um acompanhamento, como a melodia é toda... tá, 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 tá. Eu faço taca, tá, 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 eu ponho 3 no acompanhamento. Então... mas para dar um movimento, uma coisa mais, uma ideia rítmica mesmo, né? Então, no fundo, sempre que eu vou fazer um arranjo, eu estou pensando antes num conceito, como será a ideia desse arranjo, né? Então, essa acho que é uma primeira música que ilustra mais ou menos alguma pergunta, alguma coisa. Vocês podem estar me interrompendo à vontade, né? Polifonia. O nome contraponto, ele é um termo técnico em música. Antigamente, na Idade Média, quando começaram a escrever as notas musicais, que eram os losangos, eles chamavam de punctus, de ponto em latim. Então, quando começaram a escrever uma melodia aqui e outra melodia aqui, ficou punctus contra punctus, nota contra nota. A gente poderia chamar de contranota também, seria a mesma coisa. Seria uma tradução literal de contraponto. Então, é a ideia de combinar melodias, de fazer com que as melodias conversem uma com a outra e tragam um contexto harmônico, tragam tudo, né? Então, essa ideia, né? E eu gosto muito da ideia de trabalhar também com tema e variações. Então, quando eu vou fazer um arranjo, eu pego uma música e teço muitas variações sobre ela para depois começar. E eu vou mostrar uma agora, que é uma modinha da época do Império Brasileiro, de autor desconhecido, chamada Moreninha. Só que essa eu fiz o contrário, eu comecei do abstrato para chegar na música, né?
Obrigado. No meio eu fiz um excerto aqui, porque é uma música é uma melodia muito simples, muito doce, né? Um caminho muito... A segunda vez a gente já persegue ela inteira. Então eu fiz umas citações do Garoto, que foi um dos primeiros músicos brasileiros que começou efetivamente a mexer com dissonâncias na música popular, isso 15, 20 anos antes da Bossa Nova, né? Então essa ideia inclusive de sair da tonalidade da música aqui. Isso já é bem Garoto, para quem toca Garoto já percebe, tá fazendo alguma coisa parecida do Garoto ali, né? Nessa busca pela viola, deixa eu controlar meu horário aqui também. Nessa busca pela viola, eu comecei a pensar numa outra coisa. E se ao invés de eu tocar 5 pares de corda, eu começasse a tocar 10 cordas independentes? Porque a viola tem 5 pares, e normalmente nós tocamos os pares. Sempre. Então, como seria a ideia de pensar em 10 cordas, pensar num instrumento que tem 10 cordas independentes? Então, para isso, eu pedi para o fabricante dessa viola, que é aqui de Sabará, abrir meio milímetro de distância de cada corda. Mas aí começou uma longa aventura que eu vou fazer um resumo dela aqui. Na hora que eu comecei a tocar, começou a dar um flan, porque agora eu tocava, não fazia pam, fazia param, porque as cordas estavam abertas. Aí eu tive que aumentar a velocidade. Só que quando a gente toca e aumenta a velocidade, a gente aumenta o volume. Imagina um carro batendo a 10 e a 100 km por hora. Né? Então você passa mais forte pela corda. Inclusive, há 3 maneiras da gente produzir som no instrumento. Com intensidade, sair de uma intensidade pequena e crescer. A primeira é a própria força, né? Que você vai tocando leve e vai aumentando. Normalmente é uma curva um pouco irregular, né? Que a gente consegue. A segunda maneira é aumentando a alavanca. Se eu tenho um movimento curto, e vou aumentar. Se eu aumento a alavanca, eu aumento o momento. Então eu aumento a sonoridade. É uma reta melhor, uma curva melhor aí. Agora, o ideal seria trabalhar a velocidade. Se eu começo a tocar e vai embora, eu estou usando mais velocidade que força aqui, né? Isso, igual o trem da Vale, exatamente. Bom, a velocidade ela tem que estar mais no contexto de estar tocando para conseguir mostrar. É difícil sair do zero assim para ela. Então eu aumentei a velocidade, só que aí aumentou o volume. Aí ficava tudo gritado, como se eu estivesse escrevendo em caixa alta o tempo inteiro. Né? E sem a dinâmica de antes, exatamente. Aí foi uns 15 dias para eu conseguir tocar, era tirando a mão um pouco. Eu tocava, mas afastava rapidamente a mão. Perfeito. Aí comecei então a diminuir a amplitude dos movimentos para poder tocar. Só a grave aqui, né? Na mão direita, né? Então, esse movimento curto aqui, ele rendeu inflamações no braço inteiro, porque eu tinha que agora ter uma amplitude pequena para tocar, tirar som. Então, foi aí 1 ano e 3 meses de trabalho com técnica de Alexander, que é uma técnica de reorganização neuromotora, muito utilizada por músicos, sobretudo nos Estados Unidos, é uma técnica desenvolvida por um australiano no início do século XX. É uma reorganização neuromotora com pequenas tomadas de consciência que a gente vai fazer. Me deu troco, exatamente. Né? Desafiar a viola, aconteceu isso. Então chegou um momento que eu consegui. E aí então eu comecei a fazer uma série de arranjos para tocar músicas com essas 10 cordas. E gravei um disco, que ontem o querido Marcos estava lembrando até, que, chamado 10 Cordas, que é um disco só de arranjos, que tem a valsinha do Chico. Eu vou tocar uma do Milton agora, já que nós estamos em Minas Gerais, né? Tocar uma do Flávio Venturini e do Murilo Antunes.
tem Tião Carreiro, tem Beatles, né? Enfim, eu gravei de música, modinha, lundu, todo tipo de ambiente musical para trazer para dentro dessa técnica, né? Então vamos tocar agora a Nascente, para mostrar um pouco dessa ideia, sobretudo no interlúdio da música, né? Na parte do meio dela, né? Não precisa bater palma, imagina que isso. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Imagina. Aí tem uma outra questão, como tocar só uma corda e não a outra. Aí eu fui atrás dos pontos de articulação, que são esses nós dos dedos com as mãos, né? Então, se eu trago o ponto de articulação para o alto, eu toco só a corda de cima. Se eu vou descendo o ponto de articulação, eu começo a tocar outra corda. Aqui, mesma coisa. Se eu trago o ponto para baixo, eu vou tocar a corda de baixo. Se eu começo a trazer o para cima. E aí, isso me deu uma consciência que eu até estou lançando um livro agora com alguns ensaios sobre cultura popular e tem um relato dessa descoberta das 10 cordas, de trabalhar o conceito de gravidade, que é uma coisa que a gente não pensa muito no violão. Então, se eu tenho aqui uma melodia, normalmente, quando eu quero destacar mais uma das duas vozes, eu puxo no volume, né? Caricatamente. Ou, agora, se eu penso em não pensar em força, em volume aqui, né? Porque essa variante é muito instável.
e pensar em gravidade. Se eu jogo a mão para baixo, eu vou destacar a corda de baixo. Se eu trago a mão para cima, eu vou destacar a corda de cima. Então, essa ideia de, na hora da condução das vozes, você destacar mais uma voz do que a outra, é simplesmente fazer esse movimento da mão e deixar o dedo, o ponto de articulação, da altura da corda. Aí ela atinge o ponto máximo de potência, né? Então, foram pequenas descobertas que eu fui trazendo para o tocar, e na medida que a gente vai estudando muito, né? Hoje já não toco tanto, enfim, tem outros afazeres, tem faculdade e tudo mais, tem que ler, estudar, aprender outras coisas, mas nesse período eu passava 10 horas por dia com esse instrumento na mão, né? Não tive pelo seguinte, ele perguntou se eu tive LER, né, lesão por esforço repetitivo, tendinite, não tive, porque quando eu tocava violão, eu tive um cisto de tensão, de tocar. E aí chegou um momento, tocava lá, adorava tocar, eu estudava violão clássico, mas tocava música popular, tocava em bar, tirava música de ouvido, era música popular, compunha. E o que aconteceu? Eu parei de tocar violão, procurei um ex-professor, que é um gênio, que é o Everton Gloeden, arrumei um livro de anatomia e um espelho e falei, quero voltar do zero, do mi si sol no violão. Fazer isso aqui no violão, não. Ele falou, não é possível. Eu falei, preciso, porque eu estou com essa questão, um cisto. E então, é sempre 1 ano e pouco, foi 1 ano e meio mais ou menos. Eu parei de tocar, porque quando eu tocava, a memória muscular já acionava, porque o corpo da gente trabalha com memória, sob efeito de memórias musculares. E quando eu estou tocando, eu estou fixando uma música para tocar, não é só a memória dos dedos, é da ponta do pé ao fio do cabelo. Se em algum momento você sorrir no início do arranjo que você está tocando, e sempre lembra de sorrir naquela hora, quando você estiver tocando, você vai sorrir sem perceber, porque é todo um sistema muscular que é como se fosse fotografado em milhares de fotos o tempo todo, né? Então, eu tive que apagar essa memória muscular. Então, eu parei de tocar todo esse repertório que eu gostava, Vila Lobos, etc. Eu parei de tudo, parei de tocar as músicas no bar e fiquei só dando aula. Era uma maneira de eu sobreviver em Campinas, que eu estudava composição musical lá. E já não era criança, que eu entrei com 26 anos na faculdade, não tinha cara de pedir dinheiro. Meu pai falou, pai, ajuda aí. Então, eu tinha que me virar ali, né? E, bom, então, nesse 1 ano e pouco, eu consegui apagar essa memória muscular. E a gente só apaga uma memória muscular colocando outra no lugar. Não existe isso, eu vou mentalizar e não vou mais tocar. Não, o corpo vai fazer, porque é um saber do corpo. Então você tem que colocar uma nova memória no lugar. Então eu coloquei essa nova memória e nessa época eu fui convidado para compor, por uma professora lá da Unicamp, para compor uma ópera caipira. Eu estava com 30 anos e eu falei, bom, a ópera caipira vai ter que ter viola. E foi quando então eu fui atrás da viola. Então toda essa ideia dessa soltura veio para a viola. Inclusive, é tão orgânico que a tensão que o computador, o celular e o automóvel me dão, a viola tira. Se eu pego para tocar, a mão começa a relaxar naturalmente, porque ela já tem esse modus operandi de fazer isso, né? Então, agora eu vou tocar uma música usando essa técnica, mais uma das 10 cordas aqui, né? Eu acho que é a Doma, né? Eu acho que é uma música bem significativa. É um arranjo que eu fiz para uma música do Almir Sater. Essa música, essa ideia das 10 cordas, ela traz mais clara essa dimensão de melodia e acompanhamento. Então, ora eu vou tocar só na grave, e ora nas agudas, e ora nas duas, né?
Bom, agora eu entro numa outra questão que foi surgindo, que era uma outra busca, porque a gente que sempre pensa no arranjo, a gente está pensando em ritmo, está pensando em harmonia, né, em acordes, melodias. Mas aí surge uma questão. Para eu identificar uma fonte sonora, qualquer ser humano identificar qualquer fonte sonora, ele precisa cercar 4 parâmetros. O primeiro é a duração, é a dita, para a gente lembrar, é a dita, né? Duração, intensidade, timbre e altura. A duração, o som foi longo ou foi curto? O som que eu acabei de escutar lá longe. Ele foi um som forte ou foi fraco? Intensidade. Que timbre tinha? Era uma buzina? Era um metal? Era uma madeira? Era uma voz? Que tipo de som? Timbre. E a altura? Era um som agudo ou era um som grave? A duração, o curto e o longo, ela cria o mundo dos ritmos, que os ritmos são conjuntos de durações que se repetem ciclicamente. Qualquer ritmo é um pequeno conjunto de durações que fica se repetindo, né? De combinações. E as alturas criam o mundo das harmonias e das melodias. A harmonia seria os acordes que a gente utiliza para acompanhar as melodias, né? Esse é o nome técnico dessas sequências de acordes. Pois não. Bom dia a todos. Eu vi uma técnica que você utilizou até por... Estava cortando cabelo, estava com o meu barbeiro e ele toca violão, eu também. Só que num nível bem mais baixo em comparação, né? Não, imagina. E ele estava escutando uma outra pessoa tocando um violão de aço. E quando ele me mostrou na tela o que ele estava fazendo, ele estava puxando. Você usou essa técnica aí, de puxar, ela soa como batida. Eu vi você utilizando essa técnica. Eu falei com ele, se eu não tivesse olhado, eu não tinha percebido que ele estava puxando e fazendo um acorde com os dedos de baixo, fazendo puxada, mas o som é de batida. É de batida. Fala um pouco sobre isso. A viola, por ter cordas duplas, é muito cômodo você fazer ligado com cordas soltas. Esse tipo de cor. Esse tipo de recurso é muito fácil, ele soa muito facilmente no instrumento, né? A música nordestina usa muito. A gente pode pensar aqui numa outra dimensão, né? Recurso. É um recurso muito comum, é muito fácil de fazer com cordas duplas. Ainda mais quando, como a viola do Cássio também, essa viola tem uma ação, a corda é muito próxima do tampo. Isso resulta em sonoridade. Os violões de música clássica, como eles tocam acústico normalmente, a corda é muito alta, ela é mais tensa. Então o cara tem que ter mais preparo até muscular para tocar um violão de música clássica, para o som chegar mais longe. E nós, como tocamos com microfone, com microfonação, e a viola com corda muito alta fica muito ingrata, porque cordas duplas aí fica muito difícil você pegar. Então, e desafina também. Então a gente diminui a ação, que é o que faz, por exemplo, um guitarrista de música flamenca. Vamos pensar no Paco de Lucia, né, que é a grande referência.
para tocar rápido daquele jeito, a corda tem que estar colada. É uma corda rente ao braço. Ele teria dificuldade num violão de um concertista de música clássica. Mas aí resultam coisas diferentes que são importantes, que a gente sempre tem um referencial de música clássica da limpeza, de tocar limpinho, né? E na música flamenca, como a corda está muito rente, na hora que ele faz, ele dá esse arraste aqui, trasteja tudo, tudo bate. Isso que seria um elemento banido de uma execução erudita, é um elemento de diversidade tímbrica. Então a gente começa a pensar a sujeira, entre aspas, a sujeira, né, como um recurso tímbrico, um recurso de calor, de inflexão, de eloquência, né, de loquacidade. E é importante, porque quando a gente está tocando, a gente está fazendo um discurso. E o seu discurso não pode ser monotônico, ele não pode ser monótono. Você tem que estar criando. É que nem o Fabrício contando histórias. Você está assim, de repente você faz assim, aí você faz. Você está o tempo inteiro atento nas inflexões da fala e do conteúdo dele. E tocar é a mesma coisa, a gente tem que estar fazendo isso. Obrigado pela aula. Imagina. Aqui, uma vez eu vi um gráfico, Ivan, desde os primórdios musicais, os principais autores, todos eles clássicos, né? 1600 e tal, Bione, não sei mais quem, foi chegando. E o gráfico começava nessas idades médias até... Em muita produção musical, muitos autores, depois aquilo ia afinando, chegava no século XX, pouquíssima gente fazendo música. É uma canonização, né? Porque todo cânone vem sucedido por um esquecimento. Sempre que a gente canoniza algo ou canoniza alguém, a gente está esquecendo dos contemporâneos. Eu fiz isso para preparar a minha pergunta, né? A música é infinita? Tudo já foi escrito, ou ela é infinita, ainda tem muita coisa para ser escrita e a gente simplesmente não exercitou isso? Olha, a música europeia, ela é infinita pelo seguinte: a música europeia, ela é uma música que prima em trabalhar as alturas, o campo das melodias e das harmonias. E o jazz também. Então, como esses dois são as bases do ensino musical no Brasil, que tem as durações como prioridade, né? Além das melodias e as harmonias, tem os ritmos, né? A gente tem uma riqueza rítmica sem igual, aqui o Marco para falar disso, né? Então, a gente objetivou por tratar como música sofisticada, uma música que tem uma harmonia sofisticada. A música caipira é simples, ela tem só 3 acordes. Poxa, mas ela tem 17 ritmos diferentes, você não tem nenhum gênero da música popular com tanto ritmo distinto. Então, a referência nossa de elaboração ficou no campo das alturas, porque isso veio na nossa educação. E isso precisa ser revisto. O Ian Guest fala isso, que a educação musical ela é muito aprisionadora. Porque ela... Não deixa criar, não deixa o aluno exercitar o que ele tem dentro dele. Exatamente, porque, sobretudo, a educação da música europeia, ela prima, acho que está um pouco alto o meu microfone, né? Obrigado. Ela prima por formar intérpretes e não criadores. E acaba que criam 2 doenças, né? A primeira é que as pessoas não criam. Você chega para um pianista que estudou a vida inteira e fala, improvisa aí, compõe aí, ele fala, você está doido? Aqui o Liszt olhando para mim, o Chopin, o Beethoven, como que eu vou compor com esses caras olhando para mim? Exatamente. E a outra questão é a competição. Eu sou professor lá na USP, num curso de música clássica, e é triste ver o bullying entre os alunos, que eles competem como cavalos de corrida, porque um deles vai conseguir tocar com a orquestra. E a direção da faculdade ainda estimula isso, dando um prêmio para o melhor aluno tocar com a orquestra, em vez de fazer com todos tocarem com a orquestra, né? Porque aí a gente parte do princípio que a música ela só tem uma via, e só tem um jeito de tocar. E no Brasil é diferente. Como a gente teve um aprendizado oral, cada um toca de um jeito, é a imitação criativa, é a pedagogia do congado. Eu vejo o Fabrício tocando, Fabrício me ensina, ele me ensina, o Marcos me ensina, mas eu vou para casa e já vou tentar fazer do meu jeito depois, né? Então existe então eu acho que ela é infinita na medida em que você sai desses cânones e dessas amarras metodológicas que conduzem para um estreitamento, né?
É mentira isso daí, viu? É mentira. O Salieri era um puta cara. O Beethoven tem tem variações Salieri de pegar tema, de fazer de presente para o amigo. Assim, né? Ele era um cara generoso, era um cara que acolhia os músicos jovens, né? Sabia que ele não tinha o talento dos caras, mas ele era generoso, né? Aquilo, inclusive a família do Salieri processou o Milos Forman por causa do filme. Pois não. Ivan, falando nessa coisa do infinito, né, da música, quando eu faço workshop, assim, que eu estou com uma criançada, com muita gente jovem, eu sempre me surpreendo quando eu deixo eles criarem, enfim. E tem instrumentos que eu convivi a minha vida inteira e, de repente, vem uma pessoa bem mais jovem, começando e faz uma coisa belíssima e me ensina. Queria saber se isso acontece com você nas suas andanças, nas suas aulas, né? Por aí. Acontece, e tem duas pessoas aqui que são mais jovens que eu, né? Pelo menos uns 20 anos mais jovens, né? Espero, né? Que vocês sejam mais jovens do que eu imagino, e que são pessoas. O Marcos veio me falar ontem, eu fiquei feliz, surpreso, né? Que o 10 Cordas foi um disco que marcou, e o Fabrício com Paisagens, que é um disco meu que está fazendo 25 anos, foi o primeiro disco de viola solo. E são duas pessoas que me influenciam permanentemente, que eu estou vendo eles em vídeo e estou falando, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo? Como que faz isso daí? Deixa eu ver. Então, essa troca, ela é constante, né? Porque a gente não pode parar também, né? Você precisa estar... A vida é movimento, né? É o tal, né? Você tem que estar... Uma hora você está lá em cima, está aqui embaixo, está do lado, você está o tempo inteiro, tem que estar aprendendo. Então, é uma troca permanente, né? E os jovens têm um jeito diferente de pensar um instrumento, né? Então, essa petulância juvenil é a coisa mais maravilhosa que tem. Porque é o trunfo da ignorância. Eles não têm pudores em pegar, porque a gente estuda tanto, às vezes, antes de chegar no instrumento, que fica cheio de pudores. Na hora que vai pegar, já fala, desculpa, eu vou apertar aqui, viu? Desculpa. Viu? E eles não, eles são atrevidos, e é maravilhoso essa intrepidez, né? Não é petulância, é uma intrepidez, né? Ivan, me ocorreu mais uma que eu até anotei. Você tem notícia daquele acervo de partituras antigas que a Petrobras resgatou lá em Mariana? Não tem. Aqui em Minas Gerais? Não tem. Esse domínio dos musicólogos... Mariana é a cidade mais antiga do Brasil, né? Então, não, desculpe, tem Salvador, mas não, ela tem esse acervo. Cananéia, mais antiga, 1502. Perfeito. Né? Ela tem esse acervo dos padres, dos cônegos, do pessoal da igreja. A Petrobras fez um projeto e resgatou isso tudo, editou, digitalizou. Eu não sei onde está isso. Fica sabendo que é bom. Outra coisa, para você falar um pouquinho do seu trabalho universitário, na academia. Você introduziu a viola caipira na academia, tá. Afinal, ou não? Foi. Bom, 5 não, 10 minutos. Eu comecei 11h10. Então, eu vou falar rapidamente, tocar uma música. Tem mais uma pergunta. Tá? Só para dar um oi mesmo, Ivan. A gente se encontrou nos Estados Unidos, né? Com meninos de Minas, no Samba Fest. Verdade! Puxa vida, que bacana. É bom ter você na nossa cidade, um presente para Itabira. E tem Cassinho aqui, que é o maior construtor de instrumentos que nós temos na nossa região. Acho que vai dar uma liga boa para vocês dois, tá? Opa! E eu estava aqui lembrando que, segundo o hino de Minas Gerais, para mim, é uma música que você gravou enquanto você tocava violão, né? Os festivais, aquela música Minas. Você gravou no Ivan e Priscila. Isso! Tem que passar isso para viola para ficar conhecido. Verdade. Essa tá bom? Que fala que o mar de Minas não é no mar, o mar de Minas é no céu. Para a gente olhar para cima e navegar. Sem nunca ter um porto para chegar, né? Maravilhoso aquilo. E é uma letra de um piauense, né? Isso é bonito isso. Bacana demais. Eu tava olhando o rosto familiar, mas não estava caindo na ficha. Vou te dar um abraço aí já. Muito bom. Bom, academia. A viola,
foi uma feliz contingência. Eu havia de tocar em Portugal em 2001 e um professor da USP, da Sociologia, escreveu para um professor lá, falou, vai assistir esse cara. E ele foi, o professor Zé Machado Paes, que é lá da Universidade de Lisboa, e conversou comigo, falou, o professor Martins pediu, Zé de Souza Martins pediu para eu vir aqui. E passado 2 anos eu recebi um convite para participar de um congresso chamado Sonoridades Luso-Afro-Brasileiras. E ele falou, olha, eu gostaria que você apresentasse uma comunicação sobre a viola. Eu tinha acabado o mestrado, mas tinha abandonado a vida acadêmica, né? E também tocasse, fizesse uma apresentação no encerramento do congresso. Um congresso que durou 3 dias, um anfiteatro muito bonito. E no final eu toquei. E estava lá o Tinhorão, tinha um pessoal da USP de Ribeirão que pesquisa barroco brasileiro, e estavam inferindo a possibilidade de ter se utilizado a viola no local do cravo, nos acompanhamentos. Porque na Europa utilizava a tiorba, que é um alaúde grande, para fazer o contínuo, para fazer o acompanhamento no barroco, quando não tinha cravo, que não era um instrumento muito fácil de se ter, né? E aí eu toquei, e eles ficaram muito impressionados, que eles tinham uma ideia de viola um pouco caricata também, né? Que na realidade a música caipira não é assim, ela tem um aporte técnico gigantesco, mas a maneira sócio-histórica como esse caipira foi submetido ao êxodo e a maneira como as pessoas olharam para ele foi uma maneira embaçada, diminuída, e não perceberam a riqueza que tinha ali na realidade, né? Isso acabou sendo o tema do meu doutorado, né, que era escrever uma história social dessa música, né, mostrando os atributos, os vários atributos que ela tem. Mas aí esses caras chegaram para mim, no jantar de encerramento, e falaram, você não quer dar aula na USP? Eu achei aquilo uma gozação, e eu não queria mais vida acadêmica também, eu tinha saído dela. Eu falei, olha, se algum dia tiver um concurso para viola, eu presto. Isso foi em outubro. Em abril, eu recebi um e-mail e falou, olha, a vaga foi aberta. E aí teve um concurso em junho, eu prestei, dei sorte, passei. Um bacharelado em viola, né? Só que foi curioso que eu recebi diversos e-mails do pessoal das ciências sociais, da literatura, de grandes professores. O Alfredo Bossi me escreveu e falou, olha, maravilhoso saber que tem um violeiro aqui nessa universidade agora, que a cultura popular está entrando pela porta da frente. E, ao mesmo tempo, os professores da faculdade não me cumprimentavam, porque eu tocava viola, né? Que é a ideia dessa mentalidade colonizada europeia que a gente tem ainda presente nos cursos de música erudita no Brasil, infelizmente. E aí, quando eu passei a dar aulas de percepção musical, solfejo, ele sabe música, né? Então, e dentro dessas distorções, eu quero falar de duas muito rapidamente aqui. A primeira é a questão da gente chamar de ensino formal e ensino informal. Não existe ensino informal, porque todo o saber para ser transmitido tem que ter sido formalizado, quer seja pela via da escrita ou pela fala. Se você vai ensinar alguém a construir algo, você tem que ter a sequência na cabeça, você já sistematizou aquilo. Então não existe, todo saber é formal, todo saber é formalizado. E outra é a confusão que a nossa educação, que é muito etnocêntrica, ela acaba nos tornando etnocêntrica, né? É fácil nós lembrarmos os nomes de 2 escritores ingleses, de 2 alemães, de 2 franceses, mas é difícil pensar de 2 do Paraguai, 2 da Costa do Marfim, 2 do Zimbábue. Então, nós também recebemos uma educação etnocêntrica que cria um desvio dentro de nós, que é perceber a nossa parte que nós conhecemos como se fosse o todo. E não é só uma pequena parte. Então, nós tendemos a confundir substantivos com adjetivos. Tocar rústico, tocar no modo rústico, que nem um índio cachoeira toca, que nem um Tião Carreiro, é dificílimo, é impossível. É quase impossível a gente tocar daquele, a Helena, entende? Então o rústico é um substantivo, não é um adjetivo. Porque na hora que eu elejo que tocar limpo é o melhor jeito, na realidade eu estou restringindo toda a gama interpretativa a um pedacinho do universo interpretativo, que é isso tudo. O tocar rústico é um substantivo. Na hora que você quer dar calor, tem que ser rústico, né, para a coisa. Então isso, agora estou chegando no meu final, eu vou tocar então uma música. Eu tenho pensado muito que essa duração, intensidade, timbre e altura, pode ser, as combinações desses elementos de 2 ou 3 podem gerar
outros elementos que a gente pensa em arranjo. O primeiro é textura. Eu posso ter uma textura de muitas notas, de poucas notas. Eu posso ter textura tímbrica. Eu posso estar mexendo com... Posso ter textura suja, posso ter textura limpa. Cor. Eu posso ter uma coisa mais escura, mais clara. Luminosidade também. Eu posso ter mais luz no momento, que fala, nossa, a música clareou agora, e de repente ela escurece, né? E posso ter também textura, cor, luminosidade e densidade. Então a gente tem vários outros parâmetros que a gente pode estar utilizando. E eu vou tocar uma música que é uma composição lá do período que eu passei em Portugal, agora pesquisando trânsitos e relações dessas violas. Fiquei 3 anos lá ligado à universidade, dirigindo uma pesquisa sobre as violas pelo Atlântico, né? Quais foram as relações sociais que elas motivaram, como no caso do Brasil, as orquestras de viola, né? Minas tem, eu não sei quantas tem em Minas, São Paulo são 250 orquestras de violas. Goiás também, que são pessoas de faixa etária distinta, nível de escolaridade distinto e nível socioeconômico distinto, em torno de um instrumento que aglutina todo mundo, né? Então, o elemento aglutinador não é uma pessoa, não é um maestro, é a viola, né? As pessoas vão lá não por causa do maestro, mas por causa da viola, né? Então é muito interessante. Então, essa música eu compus lá e dei o nome a ela de Saga, né? Que mexe muito com essa coisa das texturas também, né?
Imagina, que isso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, muito honrado. Obrigado. Desculpa passar do tempo. Imagina. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, hein?